Dando continuidade à história, À Beira do Caminho, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, escrito por Vera Lúcia Marinzec, narrado por Lucy. Emília, a Mila, chegou em casa, parar o carro em frente ao portão porque a sua sogra Lourdes parara em frente à sua garagem. Olhou aborrecida para as nuvens escuras que anunciavam chuva. Virou para ver o carro de sua sogra. Por que ela está aqui, sabendo que eu não estou? Entrou, tentou se controlar e a encontrou na sala com Luíde no colo. Era para o seu filho estar dormindo. Mila cumprimentou séria, esforçando-se para se controlar. Vim aqui e ao beijar Luíde, que dormia, ele acordou e quis vir para o meu colo, explicou Lourdes. Por que a senhora veio agora? Sabe que eu levo as crianças à escola e que esse horário após o almoço Luíde precisa dormir. Eu quis vir e vim, respondeu a sogra. Luíde choramingou e deu os braços para a mãe, que o pegou. Ela o tirou mesmo do colo de Lourdes. Acariciou o filho e chamou a babá, que veio rápido, e ela pediu. Leve Luíde para a cozinha. Dê a ele um suco de laranja e fique lá com ele. A moça pegou Luíde, que choramingava. Ele queria a mãe. Mila suspirou fundo, tentou se acalmar e falou. Dona Lourdes, já dei a entender e penso que a senhora não compreendeu. Então eu serei clara. Não a quero aqui no meu lar sem ser convidada, nem no horário em que sabe que não estou. Não era para ter acordado Luíde. Ele acorda com sono e fica manhoso. Não posso vir ao lar do meu filho quando eu quero? Quis vir e vim. Queria ver o Luíde. Lourdes, arrogante, levantou a cabeça e a encarou. Mila não se intimidou. Ela não mais o fizera, nunca mais, depois daquelas conversas na casinha à beira do caminho. Se deixou intimidar. Levantou também a cabeça e encarou a sogra. Dona Lourdes, de fato a casa é de Lúcio, que infelizmente é seu filho. Mas é minha também e de nossos filhos, e vou ser clara. Não a quero aqui. Venha somente quando convidada, e não a quero dando palpites na minha casa e na nossa vida. Você não me perdoa. Diz ser religiosa e não perdoa. Lourdes tentou fazer com que a nora se lembrasse de que era religiosa, porém ela não havia lhe pedido perdão. Mila não se comoveu e respondeu. Sou religiosa sim. Perdoei também. Porém, eu não quero dar chance para ter que perdoá-la novamente. Não quero a sua ajuda, porque não preciso e não quero, de jeito nenhum, a sua interferência. A senhora entendeu? Eu não sou a Juliette, a primeira esposa de Lúcio. A senhora interferia na vida deles, mas comigo é diferente. Não quero, não aceito. É melhor me ter como aliada do que como inimiga, Lourdes se alterou. Não a quero como aliada e nem como inimiga. Não quero ter inimigos e não os terei. Porém, já que estamos sendo claras, eu, sincera, aviso. Essa casa é minha. Sou eu que moro aqui. Os filhos são meus. Eu sou a mãe. E repito, não a quero aqui. Então tenha a fineza de não vir mais sem ser convidada, principalmente quando eu não estou. E não mexa nas minhas coisas, não acorde o meu filho, não dê palpites na forma como eu os educo. Impressionante como se tornou ousada. Casa sua, ironizou Lourdes. Enquanto eu morar aqui nessa casa, sou eu quem manda. A senhora está me lembrando que a casa materialmente é de Lúcio. Não seja por isso, eu também tenho uma casa, mas aqui não é somente uma casa, é um lar. E eu não quero ser indelicada, mas não me importo em ser nesse momento.
Defendo-me. Então eu repito, preste atenção. Não quero interferência na minha vida. Não quero que a senhora venha aqui quando eu não estou. Não quero que dê palpites no modo como vivemos. Fui clara? Sim. E eu estou pasma. Lourdes se admirou. Então é melhor ficar pasma em sua casa, porque vai chover. Boa tarde. Mila se levantou e ia abrir a porta, mas Lourdes se adiantou, abriu e saiu rápida. Mila fechou a porta. Viu pela janela a sogra sair, e ela então guardou o carro. Foi, após, pegar Luíde, que havia tomado o suco. Aproveitou que as duas funcionárias estavam na cozinha e disse: quando avisarem na portaria que a dona Lourdes quer vir nos visitar, me perguntem se eu posso recebê-la. Se eu não estiver em casa, não autorize. Entenderam? Sim, responderam as duas. Mila voltou à sala, mimou o filhinho e ele adormeceu novamente. Colocou-o no cercadinho que estava na sala, onde tinha um colchão e um travesseiro. Sentou-se numa poltrona. Tinha aulas de inglês, mas resolveu não ir. Telefonou desmarcando. Após, ligou para Ritinha. Quando ela se mudou, comprou um telefone com o dinheiro que tinha guardado. Naquela época, era necessário comprar a linha do telefone, que normalmente custava caro. Ainda tinha um bom investimento e, como planejara, somente o usaria se de fato precisasse. Ritinha continuava sendo a amiga querida. Telefonava sempre para ela e uma vez por semana ia visitá-la. Agora ela morava com uma moça, uma garota boa que estudava e uma fazia companhia para a outra. Mila se alegrou em escutar a voz da amiga, que muito a ajudou. Dona Ritinha, a senhora está bem? Vai chover, já fechou a casa? Tomou seu remédio? Aqui estamos todos bem. Telefone se precisar de alguma coisa. Abraços. Sentou-se no sofá, começou a chover forte. Foi numa chuvarada que me encontrei com aquelas pessoas. Para mim foi uma terapia. Rejeitei-me por muitos anos. Parecia não ter personalidade. Fazia tudo para as outras pessoas. E como sofria abusos. Não reagia a nada. Sentia que merecia. Quando percebi isso, mudei. Continuo sendo uma pessoa boa, educada, mas não rejeitada. O fato é, se me respeito, não me permito ser rejeitada. Dona Lourdes disse que eu não a perdoei. Perdoei sim, mesmo ela não me pedindo desculpas. Porém, ela não me é uma pessoa querida. Não que eu não goste dela, mas ela, infelizmente, é uma pessoa de quem devo me precaver. Por anos foi ela quem mandou no lar de Lúcio. A primeira esposa dele, Juliette, era totalmente submissa. Penso que Juliette teve, na dona Lourdes, uma aliada para se casar com Lúcio e depois para não perdê-lo. E isso ocorreu quando ela separou o filho de mim. Quando doente, Juliette precisou de dona Lourdes. Mas, no meu ponto de vista, não tanto, porque ela tinha os pais e as crianças os avós maternos. Eu me dou bem com eles, com os pais de Juliette. São boas pessoas. Dona Lourdes mandava em Juliette, e muito. Lembro bem quando fui ao seu pedido no hospital visitá-la. O que Juliette me disse ficou gravado em mim. Mila, sei que Lúcio sempre a amou. Já sofri por isso, agora não sofro mais. Pelo ocorrido e por vê-la agora, eu sei que é uma boa pessoa. Será uma boa mãe substituta para os meus filhos. Peço-lhe duas coisas. Não, três. A primeira é que ame os meus filhos como seus e cuide de Lúcio. A terceira é preste atenção na dona Lourdes. Será a sua sogra. Quando eu percebi o que ela fazia comigo, o tanto que ela nos manipulava, já era tarde. O fato é que era ela quem mandava no meu lar, quem decidia tudo, até sobre os meus filhos. Arrependo-me,
Isso não fez Lúcio gostar de mim. Gostar, ele gosta, mas não me ama. Nunca me amou. Não a deixe mandar em você. Dona Lourdes, devagar, vai se posicionando e quando você perceber, ela já quem está dirigindo o seu lar. E todos têm que fazer o que ela quer. Preste atenção e não erre como eu. Tenho muito que agradecer o que você fez pelo Otávio. Sim, eu quero agradecer. Cuide deles por mim. Não pense que me trai. Tenha sua vida com Lúcio. Não me sinto traída. Juliette começou a tossir. Ela falara demais e a enfermeira tentou aliviá-la. Ela então me fez um aceno com a mão e tentou sorrir, e eu saí do quarto. Juliette era uma boa pessoa. Ela com certeza sabia que ia desencarnar, e de fato fez 15 dias depois. Sentimos a desencarnação dela. Atualmente, Otávio está com 13 anos, Marcela com 12 e Giovana com 11 anos, e Luíde com 8 meses. Eu os amo, amo muito. A vida deles mudou e a minha também. Grande mudança. Na semana passada foi o aniversário de Otávio. Ele fez 13 anos e nunca tiveram uma festa de aniversário. Por quê? Porque a dona Lourdes não gostava. Dizia que era algo supérfluo, que crianças não precisam de festa. Mas quando Otávio e Marcela escutaram que Giovana tinha festa de aniversário, demonstraram querer. Eu organizei. Aluguei o salão de festa do condomínio, contratei um buffet e aluguei brinquedos. Convidei todos os coleguinhas deles da escola e a família de Juliette. Lúcio convidou 2 colegas de trabalho e 2 primos. Convidei os meus sogros, que criticaram, e foi Lúcio quem pediu para eles não interferirem. Mila olhou Luíde, uma criancinha linda, pardo como Giovana, um bebê forte e sadio. Ela voltou às suas lembranças. Foi uma festa linda, um sucesso. Otávio ficou muito alegre, feliz mesmo. Ria o tempo todo. Dona Lourdes na festa reclamou. Está um barulho insuportável. Irá piorar quando começar a discoteca. Alertei-a. Se a senhora quiser ir embora, pode ir. Não acharemos ruim. Ela virou as costas e ficou mais um pouco com cara de desaprovação. Foi embora logo. Depois a festa foi de fato animada e quando terminou, Giovana e Marcela faziam planos para a festa delas. Marcela disse que ela iria vestida de princesa. Posso, não é, Mila? Marcela me perguntou. É claro, querida, será como você quiser, afirmei. Outra coisa que me incomodava era que eles se sentavam à mesa para tomar as refeições calados. Não podiam conversar e tinham que comer de tudo. Ah, isso mudou. Agora sentamos para comer e é uma festa. Conversamos, rimos e cada um come o que quer, embora sempre faça alimentos saudáveis e que eles gostem, ou que algum deles goste. Mas são eles que escolhem o que comer e o quanto. Olhou novamente para o filhinho. Para ela, Luíde parecia um anjinho. A chuva continuava grossa. Ah, Dona Lourdes, apelou para minha religião. Você é religiosa? Falou e me acusando. De fato, eu sou espírita e estou levando todos ao centro. Aos sábados, às 19 horas, vamos assistir às palestras e receber o passe. Também vamos aos domingos, pela manhã, levá-los na evangelização infantil. Lúcio, eu e Luíde ficamos conversando com os outros pais e aprendendo. Lembro-me bem do dia em que contei a Lúcio que me tornara uma pessoa mais religiosa e que eu frequentava um centro espírita, que me tornara espírita, e ele me indagou: o que é espiritismo? Tínhamos estudado há poucos meses nas aulas de estudo termos espíritas. Peguei o meu caderno de anotações,
Abri onde estava anotada a pergunta que ele me fizera e li para ele. No livro de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma resposta esclarecedora que eu gosto muito. O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Outra definição que eu acho esclarecedora está num livro que eu li, também de Kardec, e que citamos no nosso estudo. O que é o Espiritismo? Eu tenho, e se você quiser, empresto para que leia. O trecho é: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam nessas relações. Como ciência, trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Vendo que Lúcio estava interessado, dei a ele mais algumas explicações. Não foi o Espiritismo que inventou os fenômenos. Estes sempre existiram. Podemos compreender muitas coisas e o porquê de outras tantas, como as diferenças entre os modos de vida pela reencarnação, a lei de causa e efeito e a aparição de espíritos. Foi o estudioso Allan Kardec que, após estudar fenômenos incompreendidos, organizou com muita sabedoria e deu nome a esses fenômenos. E o fez por meio de mensagens recebidas por muitos médiuns. Lúcio me olhava atento e expressou: Mila, eu penso que se eu entender o que de fato seja a reencarnação, compreenderei o porquê de o Otávio, uma criança, ter sofrido tanto, e também o sofrimento de Juliette. Estou pensando, querida, que você está certa na sua crença. Se você, Lúcio, quiser, compreenderá muito mais coisas. O Espiritismo não manda você acreditar em nada. Ele faz você raciocinar. Então a compreensão vem, e isso é gratificante. E entender a desencarnação é consolador. Quando o corpo físico morre, falamos desencarnação, ou seja, o espírito que sobrevive sai do corpo de carne e osso e vai para o além. Por estudos das obras desse senhor francês, agruparam-se pessoas formando centros espíritas. E um desses lugares é aquele ao qual eu o convido a ir conhecer. Gostará porque centros espíritas são locais em que as pessoas se reúnem para aprender, orar e estudar os evangelhos. O nosso lema é fazer caridade, fazer o bem. O importante, Lúcio, é que continuamos vivos após a morte do corpo físico. Lúcio gostou do que ouvira e no sábado foi comigo, e antes eu expliquei o que ia ocorrer lá. Disse: as palestras são otimistas, são preciosos ensinamentos, e após, quem quer vai receber o passe. O que é o passe? Lúcio quis saber. E eu o esclareci. Passe é um conjunto de recursos de transferências com fins terapêuticos. É uma doação do médium, do passista, do que ele tem de melhor, ajudado pelos trabalhadores desencarnados da casa. Para receber essa doação oferecida, devemos ser receptivos, querer receber o auxílio. A água é condutora, ela recebe fluidos espirituais e, quando ingeridas, produz os efeitos salutares de que é portadora. É de grande valor terapêutico. Pelo Espiritismo, tive melhor compreensão da vida, principalmente quando soube que atitudes erradas são ações que requerem reações. Por compreensão, devemos nos esforçar para agir corretamente para o nosso bem e dos outros. Mila se levantou, tomou água e voltou a se sentar e a lembrar. Com certeza eu estou hoje saudosa, recordando-me do que aconteceu comigo. Recordou-se. A primeira vez que Lúcio foi ao centro espírita comigo, ele se emocionou.
Após receber o passe, os seus olhos lagrimejaram. Gostou muito e passamos a ir. E foi chato o que aconteceu hoje com a minha sogra. Vou ter que contar ao Lúcio. Isso era algo previsto. Eu me queixei muitas vezes para ele da intervenção de sua mãe e que não a queria mandando em minha casa. Casamo-nos numa cerimônia simples com os nossos 3 filhos, Dona Ritinha e um amigo de Lúcio, para que testemunhassem. Foi, porém, uma cerimônia linda. Lúcio quis se casar antes do nosso bebê nascer. E foi assim que passamos a morar todos juntos. Fiz Lúcio entender que ele deveria ser mais presente na vida dos filhos e que não deveria escutar as opiniões da mãe dele na educação das crianças. Eu o fiz participar, ser pai, acompanhar às noites as tarefas escolares deles. Lúcio então passou a ajudá-los, principalmente quando as tarefas eram mais difíceis. Na segunda vez que Lúcio foi ajudá-los, Otávio abriu o caderno e a professora tinha escrito um elogio para ele por ter feito bem a sua tarefa. Lúcio leu, não comentou. Então eu lhe dei um suave chute, o que o fez entender. Então ele elogiou o filho. Parabéns, garotão, muito bom. Eu beijei Otávio, que riu e por segundos ficou com um sorriso nos lábios. Lúcio então compreendeu que atos simples de carinho, elogios, fazem a diferença na educação dos filhos. Nossa casa é alegre. Eles podem gritar, correr, brincar, falar, o que querem. E eles falam muito, contam novidades e eu os incentivo. Realmente, concluo. Tenho a certeza de que os trato todos iguais e tenho muito carinho pelos 2, órfãos de mãe. Pergunto-me se o fato de eu não ter tido pai e mãe nessa encarnação teria sido para aprender uma lição. A dor tentou me ensinar? Eu sofri muito por ter sido órfão. Se a dor me ensinou, foi porque me recusei a aprender pelo amor. Mas eu penso que o amor não desistiu de mim. Está me dando uma nova oportunidade de ser uma boa mãe. Amar os filhos alheios como os meus e amar os meus também. Seria muita imprudência não aprender a lição. Eu não posso me esquecer de que eu sofri, mas agora eu faço uma prova com amor. E se aprendo, não precisei da mestra dor. Se fui abandonada porque não dei atenção aos meus pais e pedi, também para aprender, a não tê-los para respeitar pai e mãe. E creio que também aprendi. Eu tenho sido uma ótima mãe para eles. As crianças estão felizes e eu me sinto amada por elas. Às vezes, Otávio ou Marcela me chamam de mãe. Quando isso ocorre, eu os abraço e dou 2 beijos sonoros. São os estalinhos. Como Giovana chama os meus beijos sonoros. Luíde é o que mais gosta. Eu o beijo e ele ri. Luíde acordou, ela o pegou, cuidou dele, a chuva parou. Lúcio chegou com os 3 filhos. Ele saía do trabalho, passava na escola e os trazia para casa. Luíde bateu as mãozinhas e deu os braços para Marcela, para que a irmã o pegasse. A casa com eles era animada. Um foi tomar banho e o outro para a cozinha. Estava com fome. Mila aproximou-se de Lúcio e contou. Quando voltei para casa, depois de levar as crianças à escola, eu encontrei a sua mãe aqui. Ela acordou Luíde para pegá-lo. Falei para ela o que há tempos eu queria. Realmente eu não quero que ela venha muito aqui e que mexa nas minhas coisas e que dê palpites. Eu tentei com jeito fazê-la entender. Hoje eu fui clara e nunca farei o que ela quer. Não posso deixá-la fazer o que ela fez com Juliette. Estou sabendo, disse Lúcio. Mamãe telefonou para papai e ele me contou. Não se preocupe, eu não achei ruim. Aproveitei e falei para papai que de fato eu concordo com você e que eles não precisam vir tanto ao nosso lar. Para termos um convívio melhor, eles precisavam nos respeitar. Pedi para que ele conversasse com mamãe
e dissesse a ela que eu concordo com você e que de fato não é para eles intervirem na forma que escolhemos para viver. Oh, Lúcio, obrigada! Mila exclamou aliviada. Hoje eu me lembrei do conselho de Juliette e penso que ela teria agido com os filhos de maneira diferente se não fosse por sua mãe. De fato, eu prefiro que eles não venham tanto aqui em casa falar como temos ou não de fazer e nem como educar os nossos filhos. Para mim, educar é primeiramente amar, orientar, respeitar, ajudar e fazê-los pessoas felizes. Lúcio pegou o interfone, ligou para a portaria e deu a ordem. Por favor, deixe no quadro de avisos que ninguém, além de nossas 2 empregadas, pode entrar para nos visitar sem aviso. Ninguém. Lúcio olhou para Mila e completou. Mamãe não virá mais aqui sem ser anunciada. E você aceitar a visita. Fique à vontade para recusar. Deram um assunto por encerrado. A casa em que eles moravam era um sobrado num condomínio afastado de onde os pais dele moravam. O condomínio era simples, mas seguro. Havia 3 suítes no andar de cima, a maior era deles, de Lúcio e Mila. Luigi dormia com eles. Na outra suíte dormiam Giovanna e Marcela. E na outra, Otávio. Quando compraram a casa, um casal morava sozinho. Os filhos haviam casado e eles planejaram construir uma suíte para eles no térreo. Era a intenção de Mila e Lúcio, logo mais fazer uma suíte que então seria deles. E aí as 2 garotas ficariam com o que o casal ocupava. Otávio continuaria com a dele e Luigi na suíte que as meninas ocupavam. Amo meu lar, pensou Mila. A casa é ótima, confortável e o melhor, é alegre, estamos bem felizes. Eu tenho 2 empregadas que trabalham 8 horas por dia. Eu cozinho, eu gosto, somente não faço quando eu não posso. Estou em paz e principalmente agora que Lúcio não me desaprovou por eu ter dado um basta na intromissão de Dona Lourdes. Foram dormir. A rotina deles durante a semana era puxada. As crianças levantavam às 8 horas, Lúcio e Mila mais cedo. Eles faziam as lições, iam 2 vezes por semana às aulas de natação, outros 2 dias treino de defesa pessoal. As meninas, aulas de piano e Otávio quis aprender a tocar violão. Era Mila quem os levava e buscava. Almoçavam, iam para a escola e à noite se reuniam. Raramente o casal saía sozinho. As crianças, se saíssem, era para ir às festas de aniversário de amiguinhos. Sábado à tarde iam ao centro espírita, após passavam, pegavam Ritinha e iam jantar no restaurante. Domingo ia a evangelização, após todos da família se reuniam para fazer o almoço ou eles pediam comida. Ficavam em casa e às vezes à tarde as crianças passeavam pelo condomínio, andando de bicicleta, patinete e se distraíam com outras crianças que moravam por lá. Mila se deitou, orou, mas estava sem sono e retornou aos seus pensamentos. Como faz bem frequentar o centro espírita. Lembro que num sábado, depois de termos ido e jantado, ao chegar em casa, Giovanna contou. Mamãe, Marcela viu a mãe dela lá no centro espírita. Marcela olhou assustada para Giovanna. A menina tranquilizou. Calma, Má. Mamãe acredita, não tenha medo. Mamãe, Má é proibida de falar sobre isso. A avó Lourdes a colocou de castigo, a chama de mentirosa e a deixou sem mesada. E lhe deu 2 beliscões. Fiquei pasma. Lúcio escutava calado. Eu puxei Marcela para perto de mim, beijei a sua testa e com carinho a consolei. E tentei explicar. Minha querida, prometo que isso não ocorrerá mais com você. Não terá nenhum castigo por esse motivo. Eu a defenderei.
Não há nada de estranho em você sentir, ver o que a maioria das pessoas não veem ou sente. Isso é comum e eu irei ajudá-la a entender. Você tem um dom maravilhoso que é o poder de ver os espíritos. Morremos e não acabamos. Juliette é um espírito encantador que ama vocês, os filhos, e preocupa-se, e quando pode, vem visitá-los. É uma graça você poder vê-la. Conte para nós o que viu. Marcela se aconchegou no seu colo e contou. Primeiro, eu senti o cheiro da mamãe. Depois eu a vi e ela me beijou. Depois a Otávio, Giovana, papai, você e Luíde. Sorriu e sumiu. Oh, que beleza, que demonstração de carinho! Vamos orar agradecendo? Exclamei emocionada. Realmente esse fato me comoveu. Oramos e depois eu olhei para Marcela e disse: Marcela, eu acredito em você. Não tenha medo, mas se sentir medo, me chame que eu a protegerei. Giovana me contou. Mamãe, a Má me disse que às vezes ela acorda à noite e sente medo e chora baixinho. Quando isso acontecer, vá me chamar e eu ficarei com você até que durma de novo. Decidi. O assunto para eles, as crianças, foi encerrado. Foram jogar na outra sala e eu comentei com Lúcio. Juliette pode vir e ver os filhos e com certeza ficou em paz ao vê-los bem. Esse é um acontecimento bom. Juliette deve estar contente comigo por eu estar cuidando bem dos seus filhos. Ela até me beijou. Ela confiou em mim e eu quero sempre fazer tudo por eles. Eu sinto os dois como se fossem meus. Está sendo muita novidade para mim, confessou Lúcio. Eu determinei. Sua mãe não irá mais impor castigo aos nossos filhos, não mesmo. Mila, o que Marcela tem? O que ela sente? Isso é normal? Lúcio, preocupado, quis entender. Marcela é médium, isso é normal sim. E o que é mediunidade? O que é ser médium? Lúcio quis saber. Respondi o que eu sabia. Mediunidade é um fator orgânico que podemos herdar. É um instrumento de comunicação entre os dois planos de vida, o espiritual e o físico. É uma faculdade natural. Sendo disposição orgânica, todos nós podemos ser dotados dela. Porém, algumas pessoas têm mais que outras, e quando isso ocorre, as chamamos de médiuns. Então, médiuns são os intérpretes de espíritos desencarnados, porque todos nós somos espíritos. Nós dois estamos vestidos de um corpo carnal, estamos encarnados. Quando deixamos pela morte deste, somos espíritos desencarnados. Médiuns podem sentir, ver, ouvir espíritos desencarnados. Médium, em latim, tem um significado de meio, de intermediário. Não se preocupe, Lúcio. Marcela aprenderá a lidar com a mediunidade e eu irei ajudá-la. 2 noites depois, Marcela veio ao nosso quarto me chamar. Estava com medo. Eu fui com ela ao quarto dela. Giovana dormia. Deitei na cama juntinho de Marcela e a acalmei. Orei baixinho para ela escutar e pedi aos trabalhadores do centro espírita que nos ajudasse. Marcela se acalmou e logo dormiu. Quando eu vi que dormia, voltei para minha cama. No domingo, quando ficamos com os outros pais, conversando, eu contei o que ocorria com Marcela. E a orientadora nos tranquilizou dizendo que ia, com outros passistas, dar passe de equipe em Marcela nos domingos e nos sábados. Isso ocorreu. Marcela não teve mais medo e raramente via ou ouvia algo de diferente. Com certeza irá trabalhar com a sua mediunidade quando for adulta. Eu, sempre que possível, falo a ela da importância da mediunidade e com ela o tanto que podemos ser úteis e fazer o bem. Ela se aceitou, todos nós aceitamos. Isso foi muito bom.
De fato, a minha vida mudou. Mila expressou baixinho. Tentou se acomodar no leito, mas não conseguiu. Olhou Lúcio ao seu lado dormindo e após olhou Luíde no seu berço. Estamos tendo um bom casamento, concluiu Mila. Entendo que Deus criou a diversidade e não a monotonia. Não somos iguais, ninguém é cópia do outro. Não é certo tentar mudar o outro no casamento. Devemos aceitar para sermos aceitos. Tentar nos impor é fazer que tenhamos desentendimentos. Ninguém deixa de ser o que é pela vontade alheia. Mas quando mudamos, somente o fazemos realmente pela nossa vontade. Mas podemos nos melhorar com os bons exemplos do outro e também melhorar o outro com os nossos. É tolerando que se é tolerado. Já rezara, mas orou novamente. A chuva recomeçara forte. Levantou-se e sentou-se na poltrona. Mila se acomodou na poltrona. Escutou a chuva que ora engrossava, ora afinava. Pegou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que ficava em cima da sua mesinha de cabeceira, e abriu ao acaso. Foi no capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Leu o texto e depois os pedaços marcados. Mila tinha esse costume, marcar com lápis, às vezes sublinhava o que lhe chamava mais atenção, ou o que gostasse. No item 10 marcou: Deus vos vê da mesma maneira, e ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Refletiu Mila, somos livres para agir como queremos, mas responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Isso é muito justo. No item 11, leu o que havia grifado. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos e nem pela indiferença. É como eu tenho que agir, ser presente, fazer o bem, nunca uma maldade para não sentir a dor do remorso, e não ser indiferente. Com certeza, pela lei do retorno, quem é indiferente recebe a indiferença, que é algo muito ruim. Se eu não quero para mim, que eu não faça. Quero fazer a diferença, principalmente ao meu próximo. Com certeza, na minha próxima encarnação, eu terei um lar como o que eu estou dando para os filhos. Isso me é gratificante. Eu serei sempre uma mãe exemplar. Indiferença? Nunca. Recolocou o livro no lugar, ficou a meditar e a pensar. Está chovendo como aqueles dias. Fui imprudente fazendo aquela viagem, indo ao encontro de um homem sem ter informações certas sobre ele e sem saber onde iria morar. Isso por quê? Sentia que não merecia nada de bom. Que rejeição, meu Deus! Quando não nos aceitamos, tudo se dificulta. Sentia-me cansada, nada parecia dar certo para mim. Resolvi ir. Ainda bem que não deu certo o encontro. Se não tivesse ocorrido aquela chuvarada, o que teria sido da minha vida? Arrepio-me só de imaginar. Moraria numa casa parecida com a que ficamos e teria um companheiro totalmente estranho a mim, que não gostava de higiene. Trabalharia muito e estaria preocupada com Giovanna. Quanto tempo eu ficaria ali? Talvez não muito, e com certeza eu teria muitas dificuldades se quisesse voltar. Mas talvez, mesmo achando ruim, eu ficaria, porque tudo o que me acontecia de ruim eu achava que era merecido. Lá ou em outro lugar longe, será que Lúcio me encontraria?
Giovanna queria muito ter um pai. Eu não calculei o tanto que ela almejava isso. Agora ela está muito feliz. Estamos. Recebi naquela chuvarada uma graça e devo ser grata. Mas o encontro, embora não tenha sido com o Serafim, deu certo, sim, e muito, para a minha vida. Contar as minhas dificuldades para eles, aquelas pessoas que eu nunca havia visto, desconhecidos de quem não sei nem os nomes, me fez muito bem. Entendi que me rejeitavam e eu aprendi em poucas palavras que eu era uma pessoa, filha de Deus, e que eu necessitava me amar. Minha vida mudou. Somente não contei a eles, eu escondi, por medo, 2 fatos. Primeiro, que eu entrei na casa quando ia para a passarela. Como bati e não obtive resposta e vi a porta aberta, eu entrei na sala e ao fazê-lo eu senti algo estranho que me fez arrepiar. Então eu saí rápida. Penso que talvez o assassino estivesse ali, talvez instintivamente tenha sentido um perigo, porque, para não haver testemunha, eu poderia ter sido morta. Ou eu senti que era o Zé Di que estava morrendo. Depois, aqui na cidade, eu pesquisei. Se naquele momento o Zé Di estivesse morrendo, eu não o conseguiria salvar. O corte foi preciso. Cortaram-lhe a carótida e morreu por hemorragia. A segunda coisa, que não contei a eles na casinha, foi que eu encontrei o dinheiro. Até hoje eu penso se eu agi certo ou errado, de ter ficado com o dinheiro e não ter falado a eles. Como o homem deduziu, para mim, ele era o mais coerente e muito sofrido. Tudo o que fora de Zé Di mudaria de mãos. Eu penso que ele estava certo. Realmente isso ocorre. Nada de material pertence a nós, aos encarnados. A matéria é da matéria e passa de pessoa a pessoa. Seria o que fora dele, do que o morto desfrutou, de quem o achasse. Quando os 3 saíram com o corpo para levá-lo ao cômodo do quintal, eu senti vontade de ir ao quarto. E lá eu encontrei o dinheiro. Fiquei com ele e como me ajudou. Agora posso ajudar. Já o fiz com a dona Ritinha. O tenho feito com a assistência social do Centro Espírita e tento ser boa e justa com todos. Fiz realmente a minha reforma íntima. Somos nós somente quem podemos fazer. Ninguém pode fazer isso por nós, no nosso lugar. Reforma íntima é individual e não podemos transferir para outros para que o façam no nosso lugar. É também muito imprudente deixarmos para depois, para o futuro. Ela deve ser feita agora, no presente. Temos muito o que fazer. É uma tarefa que continua. Fazia tempo. Mila continuou a pensar que eu não me lembrava do que ocorrera naquela viagem. Talvez eu esteja lembrando pela chuva, que já dura 2 horas, e por ter ouvido a notícia da enchente do rio, que as viagens das balsas foram suspensas. Talvez, como da outra vez, o riozinho tenha enchido. A correnteza ficou forte e encobriu a passarela. Talvez. O que será que aconteceu com os outros 3? Espero que estejam bem. Merecem. O moço, coitado, sofreu tanto pela traição, como por ter sido acusado sendo inocente. Foi torturado para contar o que ele não sabia. Ele tinha muito medo. Eu penso que pavor de voltar para a prisão. O homem, será que superou a morte violenta da filha? Eu espero que sim. E a moça rejeitada, como eu, será que ela superou? Eu não gosto nem de imaginar que foi um deles que matou o dono da casa, e pode ter sido um dos 3. Eu não gosto de pensar porque eu não queria que fosse um deles o assassino. Será que assassino tem cara diferente? Algumas pessoas, pelas fisionomias, aparentam ser boas pessoas ou não. Outras enganam e muito bem. Na casa ninguém parecia ser assassino. Será que quem matou planejou? Ou aconteceu algo e matou como um acidente?
Eu penso que a moça sofrera por rejeição, preconceito. Eu não queria que ela fosse assassina. O homem, que era uma pessoa honrada, trabalhador, sofrera tanto com a morte violenta da filhinha. Eu também não queria que ele fosse o assassino. E o moço também, não. Ele errara, mas sofreu tanto. O fato é que nenhum dos três tinha jeito de assassino. Mas um deles matou o Zé Di e deve estar muito infeliz, porque eu penso que nada que aconteça deixa bem quem já tirou alguém da vida física. Quem mata é culpado, e a culpa vem um dia, mesmo que o tenha feito para se defender. Pode sempre pensar se não tinha outra forma de agir. Se foi planejado, será pior ainda. A vida passa, mas os erros não reparados ficam. Desejo para o assassino que fique bem, que se arrependa e peça perdão. Também desejo ao morto, Zé Diogo, que perdoe quem o matou. Eu oro sempre para ele, e eu espero que ele tenha entendido que morto não precisa mais de dinheiro, e para pensar que me deu. Eu já o agradeci muitas vezes. Ah, aquela enchente! Porém, eu gostaria de saber deles, como eles estão depois de 5 anos. Esse fato é o meu segredo. Eu não contei a ninguém o que aconteceu naquela casinha à beira da estrada, que com aquela chuvarada estava enlameada. Giovanna parece que se esqueceu. Como não toquei mais no episódio, e quando ela falava eu mudava de assunto, ela deve ter esquecido ou se lembra da viagem de barco e que ficou hospedada numa casa que tinha outros hóspedes e que chovia. Ainda bem que, no ocorrido, escondemos dela o fato principal, o morto. É assim que deve ser e será. Mas o fato real é que houve uma morte. O dono da casa morreu e assassinado. Todo crime tem um culpado, mas quem foi? Quem matou o dono da casa e por quê? Se eu encontrei o dinheiro, quem o matou não o fez para roubar. Com certeza foi uma vingança. Quase todos os crimes têm um porquê e uma resposta. Mas qual é a resposta nesse caso? Eu penso que eu saberei somente quando eu desencarnar. Mas enquanto isso, é melhor não lembrar mais desse ocorrido. Do então aconteceu. Esquecer mesmo. Mas esquecer como? É impossível. Eu penso que não se esquece de algo assim tão marcante. Marcante é a minha vida. Mila acomodou-se na poltrona, escutou a chuva que naquele momento estava fina e pensou em sua vida. Eu estava sossegada, trabalhando na escola, gostando do que fazia. Giovanna, não me dando preocupação, ia ao centro espírita, namorava de vez em quando, mas eu não conseguia me firmar com ninguém. Poderia dizer que tudo estava certo, mas o então aconteceu. Como dizia o moço na casa, tinha vindo do trabalho e ia preparar o jantar quando bateram palmas no portão. Giovanna abriu a porta e veio em seguida me chamar. Mamãe, tem um homem no portão querendo falar com você. Ele disse o seu nome inteiro. Eu não o conheço. Curiosa, eu fui até o portão, mas não o abri. Olhei o homem, eu também não o conhecia. Pois não? Eu disse, e ele confirmou se era a pessoa que procurava repetindo o meu nome. Senhora Emília, eu sou um detetive que foi encarregado de encontrá-la. Gelei. Pensei se era pelo fato ocorrido há 3 anos antes naquela viagem que fizera, e se tinha algo a ver com o assassinato. Eu continuei olhando e ele completou. O senhor Lúcio me encarregou de encontrá-la. Não deu para sentir alívio. Se não era por um fato complicado, era por um outro. Não conseguia falar e eu continuei parado olhando. Senhora, disse ele, foi bom encontrá-la. O fiz por ser uma servidora do município. Meu cliente deseja revê-la. Ele precisa falar com a senhora, por favor. Atenda-o. Pelo pouco que sei, é importante. Podemos marcar um encontro? Amanhã, às 19 horas, no restaurante aqui perto? Senhora, por favor, responda.
Sim, eu irei. Consegui dizer. Boa noite. Despediu-se o senhor, saiu da frente do portão e entrou no carro. Virei-me e vi Giovanna parada na porta. O que foi, mamãe? Você está pálida, o que foi que aconteceu? Não sei, parece que alguém confundiu o meu nome. Não deve ser nada. Vamos acabar o jantar. Eu tive uma noite agitada, eu estava confusa, esforçava-me para acreditar no que ouvira. Lúcio me procurando. Aquele fato de minha vida parecia enterrado. Não estaria? Eu pensei em não ir ao encontro, mas eu estava curiosa. O que Lúcio tinha para me falar depois de anos? Na escola eu pedi para sair mais cedo, levei Giovanna para casa, fui ao cabeleireiro, esmaltei as unhas e disse à minha filha que ia me encontrar com uma pessoa. Quando isso ocorria, ela ficava em casa trancada, me arrumei e fui. O restaurante, o bar do encontro, era de fato perto da minha casa. Eu fui pontual, mas quando eu cheguei vi Lúcio sentado a uma mesa. Aproximei-me, meu coração disparou ao vê-lo. Estava somente mais velho, mas para mim continuava muito bonito. Olhamo-nos. Eu sentei, não conseguia falar. Parecia que ele também não. Eu penso que foi por uns 2 minutos, mas que me pareceram mais. Ficamos calados, nos olhando. Foi ele quem me cumprimentou e falou: Como você está bem? Lúcio, consegui dizer. O que você quer? Você. A resposta veio espontânea. Depois falou: Temos muito o que conversar. Ele pediu sucos e pausadamente contou o que acontecera na nossa separação. Mila, eu fui viajar. Ficaria somente 3 dias fora. Eu não consegui avisá-la, mas como na quarta-feira, dia em que nós não encontrávamos, eu já estaria de volta. E eu não me preocupei. Quando eu retornei, eu fui esperá-la como de costume e você não apareceu. Então eu fui à casa de mamãe e ela não estava. Indaguei de você e me disseram que fora embora. Eu perguntei à cozinheira, que me contou que você saíra do emprego sem dar o aviso prévio e que fora embora com um homem. Eu fiquei inconformado. Cheguei a indagar mamãe, que me confirmou que você se demitira, dizendo que iria embora com um namorado. Eu fiquei desesperado, mas eu acreditei. Eu sofri porque eu a amava. O tempo passou e Juliette, minha esposa, adoeceu. Ela tem câncer. Sofre e já sofreu demais pela doença. O meu filho também adoeceu. Foi diagnosticado com leucemia. A esperança dele é um transplante de medula. Todos da minha família e da família de minha esposa fizeram o teste. Ninguém é compatível. Esse desespero de encontrar um doador, eu penso que foi o que fez a minha mãe me contar que talvez eu tivesse um filho ou uma filha. Ela me contou o que fizera com você. Indignei-me e resolvi procurá-la. Foram dias de ansiedade e me indagava. Como será que a Mila está? Solteira, casada, teve o nosso filho? Foi um imenso alívio quando o detetive me falou o que descobrira de você. Mila, eu naquela época, eu já tinha decidido me separar para ficarmos juntos. E teria feito isso logo se soubesse que estava grávida. Quando eu soube o que de fato ocorreu, eu quis muito revê-la e saber se tivemos um filho. Temos uma filha. Não consegui falar. Fiquei olhando e tomei um pouco de suco e me despedi. Espero, Lúcio, que agora que sabe, dê o caso por encerrado e me deixe em paz. Eu não quero mais escutá-lo, até nunca. Saí e, rápida, voltei para casa. Giovanna estranhou por eu ter me arrumado tanto e voltado tão rápido. Não dei explicação e fiquei pensando se era verdade o que ele me contara, ou se me procurara para encontrar alguém que poderia ser doador para o filho doente. Mas de uma coisa eu tive certeza: eu não esquecera Lúcio. Foi a segunda noite que dormira pouco. No outro dia eu cheguei do trabalho e fui após a padaria. Ao retornar para casa, assustei-me.
eu vi Lúcio sentado no sofá da sala, conversando com a Giovana. Eu estremeci. Mamãe, explicou Giovana, esse senhor chama-se Lúcio, como meu pai. Ele me disse que conhece você e veio nos visitar. O que você quer aqui? Indaguei. E ele respondeu, conversar. Pedi à minha filha, Giovana, vá à cozinha preparar um café para a visita. Eu quero conversar com ele. Giovana saiu da sala e foi para a cozinha. Olhei para ele e reclamei. Isso não se faz, Lúcio. Você não tem o direito. Como não? Ela é minha filha e se parece muito comigo. De fato, Giovana é parda, mas as suas feições são muito parecidas com a do pai, de Lúcio. Ele tentava aparentar calma, mas estava nervoso, emocionado, falou. Eu tenho o direito de contar a ela. Não o fiz porque eu quero o seu consentimento e será ela quem irá decidir se me quer ou não como pai. Tudo bem para você eu contar a ela? Por favor, fale a nossa filha, ou eu irei falar. Eu conto, decidi. Faça agora, vá à cozinha e fale. Eu espero aqui. Fui e falei para minha filha. Giovana, deixe o café. Escute-me. Esse homem é o seu pai. Ele não morreu como eu falara. Giovana sentou, arregalou os olhos e disse baixinho. Meu pai? Eu sempre quis ter um pai. Você o quer? Sim, mamãe, eu quero. Retornamos à sala. Giovana olhou, vi seus olhos brilharem. Os dois se olharam por segundos. Lúcio disse: por um problema sério, por um desentendimento involuntário de nós dois. Sua mãe e eu nos separamos. Chamo-me Lúcio como seu pai, porque eu sou seu pai. Você é a minha filha. Giovana me abraçou apertado. Lúcio nos olhou. Precisamos ficar sozinhas, por favor. Eu pedi. Lúcio se despediu e informou. Amanhã eu volto no mesmo horário. Sentamo-nos, Giovana e eu no sofá, e eu contei a ela tudo o que acontecera. Choramos. Surpreendi-me com a decisão dela. Vou aceitá-lo. Sempre quis ter um pai. Agora que eu tenho, não vou rejeitá-lo. Naquela noite, a minha terceira não dormindo bem, também Giovana não fez. Ela aguardou ansiosa a visita do pai, que chegou às 19 horas e lhe trouxe uma caixa de bombons. Os dois se sentaram juntinhos no sofá. Ele disse que estava contente por tê-la como filha e que, se eu concordasse, ia reconhecê-la como filha e fazer uma nova certidão de nascimento. Eu concordei. Foi então que eu percebi o tanto que um pai fazia falta para minha filha. De fato, 2 dias depois, Lúcio refez o documento de Giovana. Ela ficou contente, falou para todos na escola, para os vizinhos e até para os amiguinhos do centro espírita que conheceram o pai, que ele voltara e a quisera por filha. Ouviu de uma colega da escola que o pai dela era empregado de Lúcio e que ele era um bom patrão e rico. Ela estava orgulhosa do pai. Mamãe, disse Giovana, agora eu posso responder quando me perguntarem o nome do meu pai. Sou parecida com ele, não sou? Papai é gentil e sinto que ele me ama. Eu estou tão contente. Agora, no Dia dos Pais, eu posso pensar num presente, participar das conversas de colegas sobre o que dar e pensar no que irei ganhar dele. Mamãe, ter um pai é muito bom. Eu gostei de saber que eu tenho irmãos. Mamãe, por que não me contou que ele estava vivo? Não precisa responder, eu entendi o que aconteceu. Não importa o que passou. O importante é que agora eu tenho um pai. O nome dele na minha certidão de nascimento e o sobrenome dele. Eu estou muito feliz. Eu fiquei contente por ela. Pensava que eu bastava para minha filha.
Ela não reclamava, mas ter pai foi para ela muito importante. É família com mãe e pai. Lúcio a levou para passar o domingo com ele. Giovanna foi e conheceu Juliette, que a tratou bem e estava muito doente. Conheceu e gostou dos irmãos. Lúcio conversou comigo de Giovanna fazer o teste para ver se poderia ser doadora para o irmão. Ele me explicou que, embora ela fosse muito nova, não tinha a idade recomendada para fazer a doação. Se fosse compatível, poderia, por ser irmã. Contamos para Giovanna, que se entusiasmou. Quero ser doadora. Fez o teste e o resultado foi surpreendente. Giovanna era 100% compatível. Houve os preparatórios. Giovanna fez muitos exames, estava sadia. Marcaram o procedimento, deu certo e a minha filha ficou muito feliz. Falava muito do pai, dos irmãos e da doação que fizera Otávio. Como aqueles dias passaram rápido. Foram muitas novidades. Otávio se recuperou. A doença foi vencida. Porém, Juliette piorava. Ela quis me ver. Foi emocionante o nosso encontro. Todos os domingos, Lúcio pegava Giovanna e ela passava o dia com ele e com os irmãos. Foi espontâneo. Gostaram um do outro e se entenderam. Eu tinha certeza de que amava Lúcio e ele a mim. Relacionamo-nos e descobri que estava grávida no dia em que Juliette desencarnou. Uma semana depois eu contei a ele que decidiu. Vamos morar juntos. Não quero morar na casa em que está. Arrumaremos outra, e decidiu ele. 2 meses depois, ele comprou esta. Nós a mobiliamos e viemos os 5 para cá. Os pais de Juliette sofreram muito com a doença da filha e depois com a sua desencarnação. Também sentiram com a enfermidade do neto. Eu conversei com eles, eu fui sincera e contei o que houvera e o porquê de morarmos juntos com a viuvez tão recente. Eles compreenderam e a mãe de Juliette me disse: Emília, a minha filha sempre soube que Lúcio não a amava. Ela o sentiu diferente quando ele estava com você. Depois o percebeu triste quando se separaram. Mesmo ele não a amando, Lúcio foi um bom marido e cuidou muito dela. Quando a minha filha no hospital quis falar com você, ela nos disse: Papai, mamãe, Lúcio com certeza se casará com o amor da vida dele. Não dificultem, aceitem. Peço-lhes que, se os meus filhos não ficarem bem com ela, leve-nos para morar com os senhores. Mila, eu tenho notado que os meus 2 netos estão bem e que você é uma boa pessoa e que está cuidando muito bem deles. Você permitiu que a sua filha salvasse o meu neto. Eu me dou bem com os pais de Juliette. Eu gosto muito deles e eles de mim, expressou Mila falando em tom baixinho. Voltou aos pensamentos. Tudo correu bem na gravidez e Luíde nasceu lindo e sadio. Os 3 irmãos o amam e não sei se houve muitos comentários. Deve ter havido, por Lúcio ter se casado 3 meses depois que enviuvara e com uma negra. Nosso casamento foi muito bonito. Estávamos com nossos 3 filhos. Após, fomos jantar num restaurante. A cerimônia para nós 2 foi uma união de amor. Eu amo demais o Lúcio e me sinto amada por ele. Isso é o que é importante numa união. Surpreendi-me. Os filhos de Juliette me aceitaram sem problemas. Eles estavam bem no nosso casamento. Às vezes ficava a pensar o porquê de Otávio e Marcela terem me aceitado como substituta da mãe deles. Depois de 2 meses que todos nós morávamos juntos, passando pelo quarto das meninas, a porta estava semiaberta e ao escutá-las conversando e falando de mim, parei e fiquei ouvindo. Mamãe, disse Giovanna, sempre gostou do papai. Ela ficou feliz se casando com ele. Se mamãe está feliz, eu também estou. Amo mamãe. Eu também amo a minha mãe, exclamou Marcela.
Mas, coitada, estava tão doente. Eu ficava triste por vê-la sentir dores. Gi, eu vou lhe contar um segredo. Mamãe estava no hospital. Ela quis falar comigo e com o Otávio em particular. Papai nos levou e saiu do quarto. Mamãe nos disse: Meus filhos, eu os amo. E quando amamos, queremos que os nossos entes queridos estejam bem. Eu quero que vocês dois fiquem bem. Quando a mamãe for morar no céu, eu quero que vocês pensem em mim bonita e sadia. Eu não gostaria de vê-los chorando por mim. O amor não acaba. Papai é novo e com certeza irá se casar de novo e talvez ter outros filhos. Eu quero que vocês não sejam problemas para ele. Aceite a nova esposa do seu pai. Esforce-se para que fique tudo bem. Porém, se não ficarem bem, vão morar com os meus pais, certo? Prometemos que nós dois seríamos bons e receberíamos bem a nova esposa de papai. Eu penso, Gi, que eu nunca irei esquecer o que a minha mãe nos disse. Quando eu cheguei em casa naquela tarde, eu escrevi e estou sempre lendo. Decorei. Deu certo. Sua mãe, Gi, é muito boa e estamos bem. E eu estou mais ainda, exclamou Giovana. Somos irmãs, amo você e o Otávio. As duas se abraçaram e eu me afastei chorando. Mila suspirou e concluiu. Juliette, você está certa. Quando amamos, queremos que os alvos do nosso amor estejam bem, perto ou longe da gente, não importa. Que exemplo que você deu. Que Deus a proteja, que esteja em paz. Eu cuidarei dos seus filhos como meus. Essas lembranças fizeram Mila chorar. Foram algumas lágrimas que a fizeram secar o rosto. Após voltou a pensar. Não nos importamos com os comentários. Lúcio pouco frequentava a sociedade e continuamos não a frequentando. Fui com ele a 2 reuniões festivas da empresa. Uma era para premiar os melhores funcionários e a outra, uma festa natalina. Sempre que tiver festa, eu irei com os nossos filhos. Todos me trataram bem e eu me esforcei para ser simpática com todos. Graças a Deus, Otávio, pelos exames, está curado e ele está liberado para ter uma vida normal. Ele parece querer fazer de tudo que por um tempo não podia. Está sempre em atividade, pedala, nada, passeia e está sempre sorrindo. Mila se levantou, abriu um pouquinho a janela. Uma rajada de vento forte entrou. Olhou e viu que ainda nuvens carregadas cobriam o céu. Com certeza continuaria a chover. Fechou a janela e sentou-se novamente. Talvez eu esteja com insônia pelo desentendimento com a dona Lourdes. Mas eu não posso permitir que ela mande em minha casa, na minha família, em mim. Eu não quero isso. Ela impunha um rígido comportamento às crianças. Eles estão entrando na fase da adolescência e eu os quero felizes, que não tenham receio de me contar o que se passa com eles. Agora fazemos as refeições com conversas, risadas. Luíde se suja e todos riem. Luíde ama os irmãos e eles o irmãozinho. Teremos problemas? Com certeza. Viver no corpo físico é ter dificuldades que devem ser vistas como desafios para compreender o porquê de estarmos encarnados. Se acertamos e resolvemos os nossos problemas, com certeza nos tornamos seres melhores. Devemos pensar sempre, quando temos problemas, em luzes que iluminam o melhor caminho a seguir. Viver é um desafio. Então eu concluo que o problema, as dificuldades, são lições que a vida nos apresenta para que os solucionemos, usando bom senso para nos tornarmos melhores. Eu me propus a ser uma boa pessoa, porém eu quero ser a melhor mãe para os meus.
E não digo alheios, porque Otávio e Marcela são meus. Eu os amo como meus. Eu sinto que eles me querem bem e que estão felizes. Se eu fui abandonada ao nascer, com ou sem motivos, sofri e aprendi a lição. Se antes, em encarnações anteriores, eu abandonei filhos ou não amei os alheios, agora eu amo. Se eu anteriormente não dei valor aos pais, se eu os tive, agora eu daria. Se meus sogros adoecessem e precisassem de Lúcio, eu os ajudaria, até os acolheria e cuidaria deles, porém não os deixaria interferir na nossa maneira de viver. Eu quero mesmo aprender as lições que a vida está me dando. E prudente, eu quero aprender pelo amor. Como aluna aplicada, eu quero passar nas provas. Olhou novamente para Lúcio, que dormia. Será que Lúcio e eu já nos amamos em vidas passadas? Ela se indagou. Bastou nos olharmos para sentir algo diferente. Parece um reencontro. Ele rico, culto, patrão, e eu negra, pobre e com pouca instrução. Talvez já tenhamos nos amados e o amor continuou ou não acabou. Eu penso que nos reencontramos. Mas isso não importa. Devemos sempre estar abertos ao amor e amar principalmente o próximo mais próximo. Olhou para Luíde. Seu filho era lindo. Levantou-se e se olhou no espelho. Apesar do quarto estar na penumbra, ela se viu refletida no espelho. Eu estou bonita e eu me sinto bonita. Foi quando me amei que de fato amei a todos como a mim mesma. Bendita aquela enchente! Como eu gostaria de contar para os três, o homem, o moço e a moça, que eu fiquei bem e agradecê-los pelos bons conselhos. Então Mila se deitou, orou novamente e dormiu tranquila. De fato, ela estava bem. Aguardem, a história continua.